Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, onde você estiver começando o seu dia agora, quer no sítio, quer na zona rural, quer aqui na cidade. Nossa gratidão pela sua companhia, pela sua presença aqui conosco, ouvindo este momento de fé. Estamos lendo os textos de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós lemos assim o início do capítulo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Esse texto registra um momento muito delicado da igreja primitiva lá em Jerusalém. Naqueles dias, diz o texto, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A grande perseguição da igreja naqueles dias começou em Jerusalém, onde o nome de Cristo foi proclamado, exatamente onde Jesus morreu na cruz para nos salvar, onde ele ressuscitou dos mortos e subiu aos céus e prometeu que voltaria. Alguém diz que a nossa cultura, ela vive assombrada por Cristo. Por que assombrada por Cristo? Porque mataram a Jesus e ele ressuscitou dos mortos. Depois ele subiu aos céus, está vivo, e prometeu que voltará para buscar a sua igreja. E a nossa cultura vive assombrada por Cristo no sentido de que, ao mesmo tempo que alguns tentam alimentar uma incredulidade sobre este cronograma de Deus, mas ao mesmo tempo vive assombrado na sua alma ao pensar, e se de fato isso for verdade, e esses cristãos que estão pregando que Jesus voltará estiverem com a razão, o que será da minha alma? Onde a minha alma passará a eternidade? Nós vemos aqui que a igreja começou a ser perseguida em Jerusalém por causa deste testemunho da morte, a ressurreição, a ascensão de Cristo aos céus e a promessa da sua volta. A sua volta gloriosa para estabelecer um juízo final sobre a terra e dar fim a esta era, inaugurar um tempo chamado eternidade. Vive assombrado porque sabe que a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Aqui a perseguição à igreja está começando em Jerusalém e todos foram expulsos de Jerusalém. Toda a igreja, aquela multidão de pessoas que haviam crido em Cristo, foram perseguidas em Jerusalém e expulsos de Jerusalém, exceto os apóstolos. E os que foram dispersos foram por toda aquela região da Judéia e Samaria. E o texto vai dizer aqui que provocou uma grande antipatia, uma grande revolta no coração das autoridades quando os irmãos da igreja em Jerusalém foram sepultar Estevão. E no sepultamento de Estevão, enquanto baixavam a cova o seu corpo, a igreja levantou um grande pranto sobre ele. Ou seja, choraram, grande pranto, levantaram um choro coletivo. E aquele sentimento, aquele choro, não um choro comum de quando vamos a um velório, mas um choro coletivo, um choro unânime, um choro de uma comunidade de irmãos que se amavam um ao outro. Então isso chamou a atenção das autoridades, expulsaram os cristãos de Jerusalém. E Saulo de Tarso, perseguia a igreja neste tempo, assolava a igreja, prendia homens, mulheres, arrastava, obrigava a blasfemar contra Deus e assim levanta esse clamor contra Estevão. Isso chamou a atenção das autoridades e foi o motivo da expulsão
desses cristãos de Jerusalém. Mas por onde eles foram com o coração cheio de alegria, de júbilo do Espírito Santo, proclamando a salvação em Cristo. Assim que vale a pena viver. Onde você for, seja uma testemunha de Cristo, inclusive hoje, neste dia. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.